Olá pessoal, o nosso vídeo de hoje é sobre a campanha Janeiro Branco. Você já ouviu falar? Essa campanha é uma campanha que teve início aqui através dos psicólogos do Brasil no ano de 2014, principalmente iniciando ali na região de Minas Gerais, Uberlândia, e é uma campanha que tem se espalhado, que tem tomado aí todo o Brasil e até mesmo em alguns lugares do mundo já tem chegado sobre toda essa questão da importância da gente cuidar da saúde mental, né? Num primeiro momento, essa campanha vem falar da importância da gente ficar alerta aos sinais de ansiedade, sinais de pânico, de depressão, sinais que podem levar a gente à necessidade de procurar um psicólogo, de procurar um serviço de saúde mental, tá bom? E esses sinais seriam, primeiramente, a gente começar a sentir que essa nossa ansiedade, que às vezes é uma ansiedade comum, é uma ansiedade que não necessariamente seja patológica, a gente começa a sentir que essa ansiedade atrapalha o nosso dia a dia. E quais seriam esses sinais de que alguma coisa estaria, digamos assim, um pouco fora, né, do normal ou um pouco fora do esperado? Seria quando a gente começa a sentir uma insônia que começa a atrapalhar o nosso dia a dia, ou então quando a gente começa a ter sinais de falta de ar, ou o nosso coração começa a ficar muito acelerado, ou até mesmo sentimentos, sinais como tristeza, choro, vontade de se isolar. Tudo isso podem ser sinais de alerta para que a gente possa buscar um serviço de saúde mental e buscar avaliar a necessidade, avaliar a importância de procurar os cuidados médicos, psicológicos em saúde mental, tá bom? É muito importante nessa campanha do Janeiro Branco também a gente quebrar uma série de preconceitos, como a de que psicólogo seria só para doido, psiquiatra seria só para doido, né? Na verdade, todas as pessoas podem necessitar de um serviço de saúde mental, tá bom? E é importante a gente, quando a gente está na dúvida, a gente buscar uma avaliação justamente para evitar problemas maiores no futuro. As pessoas acham às vezes que quando começam a tomar uma medicação, elas vão precisar tomar essa medicação para sempre, o que também não é verdade. Hoje em dia, cada vez mais os medicamentos modernos eles são feitos por ciclos de tratamento de 3 meses, de 6 meses, né? Em casos mais fortes de 1 ano, mas cada vez mais se tem a ideia de que não é para a vida toda, é por um ciclo, é por aquele período que a pessoa está com ansiedade, que ela vai precisar às vezes, né, tomar uma medicação, e muitas vezes nem precisa. Muitas vezes quando a pessoa nos estágios mais iniciais já procura uma ajuda psicológica, por exemplo, ela já evita essa necessidade do uso de medicação, tá bom? Um outro ponto importante para a gente falar, né? Algumas pessoas acreditam que ao iniciar um tratamento psicológico também vão precisar ir ao psicólogo para o resto da vida, o que também não é verdade. Eu uso sempre a comparação que a gente tem na nossa cabeça do serviço psicológico com o serviço de fisioterapia, né? Dependendo do grau, muitas vezes a pessoa vai fazer algumas sessões de fisioterapia e ela já sai dali melhor e ela passa anos sem precisar. Ou o que pode acontecer também é que por outro motivo a pessoa precisa daquele mesmo serviço de fisioterapia e ela volta a fazer algumas sessões. Isso pode acontecer com o nosso serviço de psicologia também, tá bom? E a campanha Janeiro Branco, pessoal, ela também traz um aspecto importante que não é só a questão da gente falar dos transtornos como ansiedade, pânico, depressão, né? Mas a gente também procurar estabelecer uma cultura de saúde mental, né? O que é que isso significa? Hoje em dia, cada vez mais a gente vive numa sociedade onde a gente valoriza a técnica, a gente valoriza os resultados, a gente valoriza os objetos, e tudo isso trouxe uma série de avanços na tecnologia, na medicina, na longevidade, né, nessa questão do cuidado em saúde. Mas, por outro lado, a gente assiste o quê? Né? Na nossa sociedade, a gente tem uma desvalorização cada vez maior do ser humano. E as consequências disso, que a gente pode chamar de coisificação da vida, vão fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais sem valor, vão fazendo com que as pessoas sintam que a vida não tem sentido, né? Então, quando a gente fala de algo que pode acrescentar uma saúde, uma qualidade de vida para a gente, como a arte, a cultura, o lazer, a diversão, muitas vezes as pessoas têm a sensação de que estão perdendo tempo, de que não estão fazendo ali algo importante, quando estão fazendo sim algo que é significativo para a sua saúde mental, como a música, o cinema, o teatro, a atividade física, o contato com a natureza, né, atividades ao ar livre, como ir a uma praia ou ir para um local verde, uma praça, fazer uma atividade física, uma caminhada, né? Então tudo isso é importante a gente ressaltar
que todos esses fatores eles são importantes, eles são fundamentais para que a gente tenha mais saúde mental, tá bom? E aí eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma série de links, uma série de vídeos, certo? De atividades que eu tenho feito nesse sentido em relação à campanha Janeiro Branco, tanto participação em entrevistas, textos com comentários de textos que eu fiz, tá bom? Para que vocês possam saber mais sobre saúde mental. E vou deixar links também para palestras, para vídeos que eu indico em relação à temática, tá bom? Mas é muito importante a gente desenvolver com essa ideia da campanha Janeiro Branco, essa ideia de cuidar da saúde mental, de falar sobre as nossas emoções, de ter relações cada vez mais significativas, né? Nossas relações também, elas ficam cada vez mais superficiais, coisificadas, porque é como se toda essa parte emocional as pessoas vissem cada vez mais como não importante, né? Então muitas vezes as pessoas vêm com ideias, por exemplo, de que ter ansiedade ou ter depressão é frescura, ou é fraqueza, ou é falta de Deus, e aí a gente precisa quebrar esses preconceitos e passar a acolher a nossa saúde mental, acolher a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade humana, entender que nós não temos que ser os super-heróis sempre, entender que nós não temos que ser os super produtivos, os super eficazes sempre, entender que a gente erra, o erro ele faz parte do ser humano também, né? E aí a gente precisa aprender a acolher esses nossos erros, a acolher os nossos medos, a acolher as nossas angústias, né? E muitas vezes a gente assiste, por exemplo, que as pessoas elas meio que fogem desse sentimento de angústia, como se isso fosse algo fora do normal, como se a gente tivesse que viver sempre numa ditadura da felicidade, onde a gente tem que estar se alegrando o tempo todo e sorrindo o tempo todo e hiperestimulando o tempo todo. E aí a consequência muitas vezes disso é gerar mais ansiedade, gerar mais depressão, né? Porque a gente não acolhe, digamos assim, a nossa humanidade. Muitas vezes a gente nem sabe que é normal. Às vezes você sentir angústia, é normal você sentir raiva, sentir tristeza. A gente assiste, por exemplo, da parte dos pais, né? Muitas vezes uma grande dificuldade de não aceitar que seus filhos expressem ali um momento de raiva, né? Mas como fazer isso também de maneira saudável, né? Sem quebrar, sem destruir, sem ofender o outro, sem destruir os nossos relacionamentos, tá bom? Então tudo isso são temas que a gente tem como, digamos assim, como disparadores para a gente discutir todas essas questões de saúde mental, tá bom? Quem cuida da mente, cuida da vida. Esse é um dos lemas da campanha, né? E fica aqui o meu convite, para que a gente possa dar nossa contribuição, para que a gente possa deixar nossas dúvidas, comentários, compartilhar os slogans da campanha. Eu tenho feito aí uma série de compartilhamentos também através do Instagram, né? Que é o @pedroposidonio.psi. Então fica esse convite que você possa ajudar a construir, né, essa cultura de saúde mental, em primeiro lugar acolhendo nossa humanidade, acolhendo a humanidade das pessoas que vivem à sua volta, mas também refletindo, compartilhando um vídeo, compartilhando uma ideia, né, acompanhando toda essa discussão que tem sido feita, que tem crescido cada vez mais em saúde mental. Essa campanha Janeiro Branco é uma grande contribuição aí dos psicólogos do Brasil, né, para a saúde mental a nível mundial mesmo, tá bom? E é uma campanha que tem ganhado cada vez mais força, ganhado cada vez mais visibilidade. E aí eu quero deixar aqui esse vídeo, quero deixar aqui embaixo os links dos textos que eu tenho feito e publicado e comentários que eu tenho feito. E se vierem aí no futuro palestras, entrevistas, eu vou estar colocando também logo aí embaixo para que você possa acompanhar e compartilhar também, tá bom? Com as pessoas que você acha ali que esse vídeo possa dar uma contribuição, possa ter uma importância, tá bom? Grande abraço a todos e todas, curta, comente, compartilhe e continue acompanhando o nosso canal, tá bom? Que nós possamos dar esse passo, né? Dar esses passos para construir uma nova sociedade, uma nova cultura de valorização do ser humano, de valorização da nossa saúde mental. Grande abraço, até mais!